Olá, Eduardo Sá, boa tarde. Antes de mais, vou aqui resumir rapidamente um e-mail de uma ouvinte para chegarmos ao ponto deste programa. Por uma série de acontecimentos, houve uma decisão de um juiz que determinou que pai e filha devem encontrar-se em visitas supervisionadas. E o problema desta mãe, cuja filha é ainda pequena, é saber como irá explicar-lhe um dia o facto, enfim, tão simples como este, de ter de se dirigir a um local específico para estar e ver o pai. Olá, Judite. Como viu, eu estive a conter a respiração. Eu resumi Judite, muito a história. Não, resumiu lindamente. Judite, eu fico sempre muito preocupado com este tipo de soluções. Fico muito preocupado com este tipo de soluções. Porquê? Em primeiro lugar, porque os tribunais recorrem a elas com uma frequência muito grande e, em segundo lugar, porque eu já vi circunstâncias e olho que não é uma figura de estilo, Judite, é mesmo assim. Já vi situações em que as pessoas se dirigiram a este tipo de espaços onde se fazem estas aproximações entre um filho e um pai, que regra geral é o formato mais em vigor, digamos assim. Já vi circunstâncias em que ao fim de 100 vezes, a instituição em causa disse, pronto, se calhar é capaz de ser difícil, e ao fim de 100 vezes assumiram que talvez não houvesse condições para que se realizasse tudo isto. E, portanto, acima de tudo, eu também gosto muito dos tribunais, que são um bem precioso, feito por pessoas, portanto, com toda a sensibilidade, com histórias de vida e com experiências suficientes para estas coisas. Eu adorava que os tribunais não recorressem a este tipo de soluções, porque, na maior parte das vezes, não são soluções. Não são soluções porquê, Judite? Em primeiro lugar, porque uma criança sente que está ali num território absolutamente estranho para ela, rodeado por pessoas estranhas para ela, que estão a tomar umas notas acerca de tudo aquilo que se passa, bom, como se, afinal de contas, ela não estivesse a interagir, a estar a conviver com o pai, mas estivesse a conviver com um vilão qualquer, num ambiente protegido, quase laboratorial, como se alguma coisa má viesse dali. Segunda questão, de um ponto de vista de um pai ou de uma mãe que tenham que estar nestas circunstâncias, isto é o que há de mais humilhante que se possa imaginar. Porque se uma filha, de alguma forma, ou um filho, reage de uma maneira intempestiva e responde de uma maneira torta à mãe ou ao pai que estão em observação, o pai sente que não pode reagir dizendo assim, mas o que é isto? Porque se diz uma coisa destas, corre o risco, e às vezes corre mesmo, Judite, de haver alguém que diz assim, o pai não foi suficientemente condescendente para uma criança que, por coincidência, pode estar a ser um bocadinho mal educada ou até hostil para o pai. E, portanto, o pai faz ali, tenta brincar, é quase como, de alguma forma, manifesta a sua capacidade amorosa debaixo da nossa avaliação. Faça de conta que nós não estamos aqui, imagina o que é que isto representa para um pai, imagina o que é que representa para uma criança. E, portanto, evidentemente que uma mãe que sente que tem que explicar a uma filha uma coisa destas, eu percebo perfeitamente que diga assim, como é que nós vamos dizer, olha, vais ter ali com umas pessoas que são, pronto, não são amigas da mãe, mas não estão ali para complicar a vida a ninguém, e portanto vais estar com o papá, falas com ele, brincas, etc. E uma criança, sentindo que a mãe está assustada e preocupada a tentar, enfim, criar condições para que isto corra bem, é natural que uma criança acenda os sensores e diga assim, oi, pá, a minha mãe está com estas cautelas todas, tão assustada a este ponto, é porque a coisa é grave e, portanto, eu tenho medo, não quero ir, E, portanto, é natural que cheguemos sempre aqui a situações que são frequentíssimas, em que temos uma mãe a dizer vai, e um filho a dizer não vou, e o pai do outro lado a dizer tens que vir. Pronto, eu gostava muito que os tribunais não recorressem a isto e que os pais tivessem a sensatez de perceber
que isto é uma solução que é um mau trato para uma criança. Há outra questão. Esta mãe diz que, quer dizer, não percebe muito bem como é que há de explicar-lhe que isto acontece sem ter de expor à violência da história dos pais. Claro, nós dito claro que assim, nós passamos a vida a dizer aos nossos filhos, olha, não te preocupes que a mãe está aqui, o pai está aqui. Que é a mesma coisa que dizer, olha, não deixes que te aconteça nada que te prejudique. Bom, e quando chegamos à hora da verdade, o que é que nós temos? Temos uma mãe e um pai a ficarem pequeninos e em vez de mandarem naquelas senhoras que estão ali a tomar uma série de notas, portam-se muito bem e deixam uma criança entregue a terceiros que eles não conhecem, assustadíssima no meio deste tipo de coisas. E, portanto, é evidente que num registro destes, eu percebo que depois uma criança sentindo que tudo isto é uma coisa absolutamente artificial, o que é que diga? Não quero ir. Mas ao dizer não quero ir, Judite, bom, arrisca-se a que haja uma daquelas senhoras que tomam notas em relação a isto, que diga assim, a criança recusou estar com o pai. Ora, recusar estar com o pai num contexto destes, muito sinceramente, pode ser um sinal de excelente prognóstico. É uma criança a dizer assim, olhem, eu acho-vos imensa graça, mas, enfim, vão-me desculpar, eu, para estar com o meu pai ou com a minha mãe, eu não preciso estar aqui com supervisão de terceiros, porque senão em que mundo é que nós andamos, não é? E, portanto, uma criança pequenina nunca vai perceber isto. Nunca, Judito, não tem como perceber. E depois, o que é que nós ganhamos com isto? Vamos explicar à criança porque é que a mãe e o pai andam de cadeiras às avessas, quando eu desejava que o pai e a mãe fossem crescidos o suficiente para dizer assim, eu se calhar passei a odiar aquela pessoa, não sei se for o caso, e tenho que partilhar com quem eu passei a odiar alguém que é só a pessoa que eu mais amo na vida. Como é que isto se faz? É muito difícil, eu tenho a noção que é, mas não há volta a dar, e não é com este tipo de coisas Que fica resolvido. Nós, só complicamos as coisas. Eduardo, ficamos por aqui hoje e amanhã voltamos com mais um tema, claro. Um grande abraço, muito obrigada e até amanhã. Eu é que agradeço, um abraço grande também e até amanhã.